nome é Ana Carolina Medrado, eu sou psicóloga, sou de Salvador. Tenho especialização em residência multiprofissional em saúde, com ênfase em saúde mental pela UNEB, mestrado em saúde e ambiente de trabalho pela UFBA e doutorado em psicologia pela UFBA. Atualmente eu sou professora substituta da UNB e também faço pós-doutorado na UNB com bolsa do CNPq. O trabalho que eu vou apresentar é intitulado Produção do Cuidado em Saúde Mental em um Grupo de Mulheres Negras no SUS. Trata-se de um recorte da minha tese de doutorado que defendi em 2022, intitulada Cuidado entre Mulheres no Sistema Único de Saúde, análise posicionada na psicologia social construcionista e no feminismo interseccional. A tese teve fomento da CAPES e está disponível no repositório institucional da UFBA. O objetivo da tese foi analisar os sentidos construídos pelas trabalhadoras de saúde do SUS sobre o adoecimento mental feminino e sobre o cuidado dirigido a tais mulheres em uma interseção entre raça, classe social e gênero. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa que utilizou a entrevista como técnica de produção de dados, bem como diários de campo da observação de um grupo de mulheres. Teve como referencial teórico a psicologia social construcionista e o feminismo interseccional. O campo do estudo foram 2 distritos sanitários de Salvador e foram entrevistadas 5 trabalhadoras de saúde, 4 delas de equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família, NASF-AB, e uma de um Centro de Atenção Psicossocial, CAPES. A análise das informações foi feita com a adaptação dos mapas de associação de ideias de Spink e Lima, em conjunto com a análise de conteúdo temática de Vasquez Sistos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFBA e as informações foram organizadas em 3 categorias temáticas, sendo uma delas sobre os grupos de mulheres, pois todas as profissionais desenvolviam grupos de mulheres em seus serviços. Aqui é feito o recorte específico de um desses grupos. Eu entrevistei 2 profissionais que compunham esse grupo, uma psicóloga, que nomeei de Fabiana, e uma estagiária de psicologia, que chamarei de Vanessa, que era supervisionada pela Fabiana. Fabiana tinha 35 anos à época, se identificava como preta, tinha 2 especializações e cursava a outra no momento da realização da entrevista. Ela era trabalhadora do NASF-AB. Vanessa tinha 23 anos, se identificava como branca e estava prestes a concluir o curso de psicologia. Esse grupo ele foi idealizado pela Fabiana em uma parceria com uma associação de mulheres do bairro, no qual se inseriam o NASF-AB. Ele ocorria em um espaço comunitário, que era a sede dessa associação de mulheres. E Fabiana explicou que a escolha pela sede da associação para a realização do grupo se deveu ao fato de que tal espaço poderia oferecer maior sigilo às mulheres do grupo do que se acontecesse na unidade de estratégia de saúde da família. Além disso, o espaço comunitário era mais acolhedor, contando com a mini biblioteca e quintal, o que permitiu desenvolver atividades como horta, que incluía o cultivo de fitoterápicos. Esse era um grupo que era bastante inovador, desde seu formato, temas trabalhados, mas principalmente por conta da forma como era organizada a mediação do grupo. Além da facilitação da referida psicóloga, contava também com a facilitação de 2 mulheres dessa associação de mulheres, que também eram mulheres negras. Então era um trabalho que ele era realizado de forma mais horizontal, junto com a comunidade. Outra característica do grupo é que a maioria das participantes eram agentes comunitárias de saúde. Uma das motivações para a criação do grupo foi justamente a constatação do adoecimento psíquico de tais profissionais. O grupo também costumava contar com a participação de convidados na realização de alguma atividade específica e com estagiárias de fisioterapia e psicologia, como Vanessa. E Fabiana identificava o grupo como majoritariamente acadêmico. A própria Fabiana também assumia ir além da função de facilitação. Ela declarou a fala dela, né? E foi muito transformador para mim, porque lá eu me colocava não só como profissional, mas muito como mulher também, com minhas questões e minhas reflexões. Neste grupo, conforme o relato de Vanessa e Fabiana, as interações pareciam ocorrer de forma mais fluida. O próprio local onde era realizado talvez permitisse isso, já que era descolado do serviço de saúde, mais próximo de um contexto informal.
Entre as atividades realizadas estavam relaxamento, meditação, e quanto às temáticas, foram discutidas temas tabus como saúde sexual e reprodutiva da mulher, abordando a vulva, o prazer feminino, a menopausa. O grupo tinha o intuito de tratar todas essas questões de forma que não fosse biomédica, que não fosse centrada na doença. O protagonismo da comunidade em relação à construção do cuidado em saúde foi um processo que foi iniciado pela psicóloga Fabiana. Durante a entrevista, ela deixou claro que a centralidade da facilitação grupal em torno dela era algo que a deixava desconfortável e que aos poucos foi sendo assumida por outras mulheres e também por parcerias externas. Esse alicerce, de descolamento da própria Fabiana foi assentado de tal forma que ela vislumbrava a possibilidade de a atividade continuar sem a sua presença, já que ela, na época da entrevista, tinha acabado de deixar a equipe do NASF-AB. A responsabilização da comunidade pela própria saúde ainda fica nítida em outros momentos, e aqui eu destaco uma fala da Vanessa, da estagiária de psicologia que acompanhou o grupo. E era também um espaço, esse grupo, de encaminhar casos ou de denúncia, porque às vezes as mulheres não batiam na porta da unidade, mas falavam com a liderança da Associação de Mulheres, e aí a liderança, uma mulher e tal, falava, fulaninha tá sofrendo tal coisa, tá acontecendo tal coisa, ela nem pediu ajuda, mas eu percebo. Você poderia chegar junto? Então era um grupo, um espaço de ver quais são as demandas do território, mesmo porque são demandas que às vezes não conseguem chegar na unidade pela via tradicional. Fim da fala de Vanessa. Nessa direção, o grupo representava um espaço de confiança, onde era possível desenhar outros caminhos para o ingresso na atenção básica, o que é muito importante no caso das mulheres negras, que, de acordo com Emanuele Góes e Enilda do Nascimento, têm seu acesso à saúde e processos de adoecimento marcados pela interação entre racismo e sexismo. Isso reafirma a relevância da atuação das pessoas desse grupo, mulheres negras, que refletiam características da comunidade onde um grupo se inseria, maioria negra. É difícil, inclusive, estabelecer fronteiras nesse grupo, fora, dentro, externo, interno, serviço, comunidade, e um grupo que era composto por agentes comunitárias de saúde e lideranças comunitárias que se inscreviam ao mesmo tempo no grupo como usuárias, trabalhadoras de saúde, no caso das agentes comunitárias, e facilitadoras do grupo, já que essa facilitação grupal circulava entre os membros. Podemos identificar entre os objetivos desse grupo aqueles que são afins às próprias especificidades da atenção básica, como recuperação da saúde, promoção da saúde e prevenção da doença. Entretanto, conforme definição da Fabiana, ela acreditava que esse grupo tinha, sobretudo, uma função política. Nesse sentido, o grupo representava um espaço de confiança onde era possível discutir processos de adoecimento marcados pela interseção entre racismo e sexismo. Isso reafirma a relevância da atuação das mulheres que compunham esse grupo, mulheres negras que refletiam as características da comunidade onde o grupo se inseria, que era um bairro de Salvador de maioria negra. A pauta da raça ela não era debatida apenas em relação à dimensão de sofrimento decorrente do racismo. Visava também trazer referências positivas, bem como englobava a dimensão do cuidado, do autocuidado e bem-viver, afinado às pautas do movimento de mulheres negras. A composição da atividade permitiu o fortalecimento e a formação conjunta de mulheres negras. Nesse sentido, aproximava-se das propostas de Audre Lorde e de Patricia Hill Collins sobre a necessidade de autodefinição das mulheres negras. Dessa forma, o grupo era um ambiente para a produção de uma concepção sobre o ser mulher negra, de afirmação e maior protagonismo quanto à sua própria definição, em dialogicidade com outras mulheres da atividade. O próprio local onde o grupo ocorria, um recurso comunitário que era decorado com imagens de mulheres negras, e a equipe de facilitação, que era principalmente em torno de 3 mulheres negras, desfamiliariza a dimensão de inferiorização alicerçada pelo racismo. Sobre isso, Audre Lorde e a Patricia Hill Collins demarcam a importância das mulheres negras se autodefinirem, defendendo seus próprios interesses, pois se não o fizerem, outros o farão.
Collins ainda elenca espaços seguros delineados pelas mulheres negras, onde é possível alicerçar essa autodefinição, como famílias estendidas, igrejas e organizações comunitárias. Nesse sentido, acredito que nessa autodefinição entre pares, o grupo em questão aparece como um desses espaços seguros, sendo possível debater temáticas tabus como sexualidade, racismo e a superação de discriminação racial, visando uma construção de mulheres que não querem ser resumidas às suas dores e processos de adoecimento. Como disse Fabiana, fala dela: a gente não estava ligado pela doença, a gente estava ligada pela ideia de nos fortalecer. É válido marcar que o ser mulher negra tem um componente político, de definição de agenda de lutas que são comuns a tais mulheres. Contudo, não podemos perder de vista a particularidade de cada mulher que compõe o grupo, propondo uma tentativa de conciliação entre o geral e particular. Citando Sueli Carneiro, abre aspas, o poeta negro Aimé Césaire disse que as duas maneiras de perder-se são por segregação, sendo enquadrado na particularidade, ou por diluição no universal. A utopia que hoje perseguimos consiste em buscar um atalho entre uma negritude redutora da dimensão humana e a universalidade ocidental hegemônica que anula a diversidade. Ser negro sem ser somente negro, ser mulher sem ser somente mulher, ser mulher negra sem ser somente mulher negra. Alcançar a igualdade de direitos é converter-se em um ser humano pleno e cheio de possibilidades e oportunidades para além de sua condição de raça e gênero. Esse é o sentido final dessa luta. Fim da citação. Fabiana, ao descrever-se, reconhecia o grupo como um grupo que era de apoio, de autocuidado, de promoção de saúde, mas também um grupo de formação política. Longe da defesa de algum tipo de proselitismo político-partidário, compreendo a função política do grupo como resgatando sua própria história comunitária, através dessa associação de mulheres do bairro, bem como a história das reformas sanitária e psiquiátrica, luta de movimentos sociais de trabalhadores e usuários que culminaram no Sistema Único de Saúde e na Lei da Reforma Psiquiátrica 10.216 de 2001. Assim, a proposta de formação política está em consonância com os próprios valores da reforma psiquiátrica e do SUS. Como um exemplo, nós temos o controle social na gestão do SUS, que é inclusive garantido pela legislação 8.142 de 1990, que sanciona a participação cidadã nas conferências e conselhos de saúde, instâncias consultivas e deliberativas do sistema de saúde. Além disso, a Política Nacional de Promoção da Saúde também tem como princípio a participação popular. E, além disso, a produção teórica sobre promoção da saúde reconhece a mobilização social e a atuação dos movimentos sociais, entre eles o movimento feminista, como necessário nas ações de promoção da saúde. Já no campo da saúde mental, o cuidado tem sido aliado ao incentivo do protagonismo político das usuárias e dos usuários, como destaca Nina Soalheiro, tanto dentro dos próprios CAPs, na organização de assembleias, etc., como em organização de usuários, como a Associação Metamorfose Ambulante, em Salvador. A menção ao grupo como espaço para a formação política não foi aprofundada ao longo da entrevista, mas alguns elementos do repertório linguístico das pessoas do grupo podem ser valorosos para a apreensão do cuidado aliado à política. Parto da ideia de que não é possível compreender este grupo sem ressaltar o ideal feminista e o letramento racial, constituintes do próprio contexto do grupo. Descartar tais características seria invisibilizar a própria potência e os saberes das mulheres da associação comunitária e da principal facilitadora do grupo, a Fabiana. Retomando a apresentação da Fabiana, ela é uma mulher que se autodeclara negra preta, psicóloga feminista. Além de ter atuado no NASCE-AB, à época atendia em consultório particular apenas mulheres e atuava em uma rede de psicólogas feministas que tinha como meta, nas palavras dela, combater opressões de gênero na clínica. Em determinado momento da entrevista, ao declarar sua intenção de passar a atender casais e dessa forma se abrindo a possibilidade de atender homens, ela afirma:
Eu acredito que essa perspectiva de uma clínica feminista vai continuar ocorrendo. Outro destaque válido da entrevista é quando ela trata de alguns embates com colegas de trabalho. A fala dela foi: no início foi muito difícil defender esse meu olhar social para o sofrimento. Essas são algumas pistas que Fabiana nos dá sobre esses repertórios linguísticos que compunham seu trabalho e que podem ser envolvidos na formação política que ela identificou no grupo. Assim, o grupo aliava o movimento feminista ao movimento antirracista, lutas políticas, alertas ainda para desigualdades sociais. A composição da atividade permitiu o fortalecimento e a formação conjunta de mulheres negras. É por meio desse tipo de articulação que Bell Hooks acreditava que as mulheres vão conseguir construir unidade e solidariedade política. Ela, Bell Hooks, propõe que nós, mulheres, visemos diversas formas de comunicação, tendo como meta atacar o eixo comum de opressão patriarcal, sem perder de vista as opressões de raça e de classe. Hooks defendia que as diferenças entre nós não devem fragilizar nossa sororidade, sendo preciso prezar o coletivo e compreender que a luta individual não dará cabo do racismo, do classismo ou do machismo em nossa sociedade. Outra dimensão dessa atividade, que não pode passar despercebida, é que era uma ação de autocuidado entre pares de trabalhadoras. Eram profissionais que eram empáticas aos próprios sofrimentos, que dividiam o espaço de grupo e que construíam um reduto de cura para si mesmas. Eram trabalhadoras usuárias e, por partilharem suas dores, angústias, medos e mais ainda suas forças, potências e saberes no grupo, lapidavam a horizontalidade do cuidado. Gastão Wagner, Regina de Barros e Adriana de Castro afirmam que é indissociável pautar a promoção de saúde no Brasil sem visar o enfrentamento das desigualdades sociais, e que é encargo do setor saúde a tanto atuar por melhores condições de vida, quanto zelar pelo exercício da cidadania. Dessa maneira, a política e a saúde estão lado a lado quando se assume a qualidade de vida da população como um alvo, uma meta, um fim. Por fim, eu gostaria de deixar marcado meu lugar de fala como mulher branca. Contudo, acredito que é de grande importância destacar experiências exitosas no SUS, principalmente aquelas que se colocam como enfrentamento ao racismo e ao machismo em nossa sociedade. Obrigada.